E aí, Uralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos falar sobre o princípio das gavetas. Vamos começar com o princípio das gavetas e, depois de alguns exemplos, vamos entrar em probabilidades. Bom, a ideia do princípio das gavetas é bem simples, mas ele é um princípio muito útil para a resolução de alguns problemas. Diz o seguinte: se n mais 1 ou mais objetos são colocados em n ou menos gavetas, então pelo menos uma gaveta recebe mais de um objeto. Tá. Vamos aplicar um problema bem simples. Prove que num grupo de 8 pessoas, pelo menos 2 nasceram no mesmo dia da semana. Bom, repara que a ideia por trás do raciocínio do princípio das gavetas é bem simples. Se você tem 7 dias na semana e 8 pessoas, no cúmulo do azar, você tem uma pessoa nascendo em cada dia da semana. Mas, assim, a oitava vai ter que repetir um dia, já que são só 7 dias. Certo? Mas como é que eu escrevo rigorosamente utilizando o princípio das gavetas? É muito comum se escrever dessa forma aqui. Numa demonstração rigorosa, se escrever dessa forma. Pensando nas pessoas como objetos e nos dias da semana como gavetas, há mais objetos, que são 8, do que gavetas, 7. Pelo princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas. O princípio das gavetas também pode ser chamado princípio da casa dos pombos, ou de princípio de Dirichlet. Tá? Pelo princípio da casa dos pombos, 2 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Tá? Então, aqui você associa as entidades do problema a objetos e outras a gavetas e aplica o princípio. Né? Então, essa maneira de escrever a solução é muito comum. Tá certo? Bom, vamos a outro problema que estende a ideia. Prove que num grupo de 15 pessoas, pelo menos 3 nasceram no mesmo dia da semana. Bom, repara que, como cada dia da semana pode ser associado a no máximo 2 pessoas, se você quiser evitar 3 pessoas no mesmo dia, o limite ocorre quando 2 pessoas estão associadas a cada dia. E isso ocorre com 14 pessoas. Então, se eu tenho 15 pessoas, a 15ª vai ter que repetir. Vai ser a terceira pessoa de algum dos dias. Né? E aí, o problema está resolvido. Tá certo? Isso aqui é a extensão da ideia, né? Para mais pessoas. Né? Bom, vamos dificultar um pouco o problema agora. Prove que num conjunto com 8 números inteiros quaisquer, há sempre 2 deles cuja diferença é um múltiplo de 7. Aqui, a ideia vai ser a seguinte. Eu tenho... Quais são os restos possíveis na divisão por 7? Bom, os restos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esses são os restos possíveis. Se eu tenho 8 números inteiros, e no cúmulo do azar eu tenho 1 associado a cada resto, nesses 7 primeiros, no oitavo eu vou ter que repetir algum dos restos na divisão por 7. Esse aqui deu 0 quando eu dividi por 7. Esse aqui deu resto 1 na divisão por 7. Esse aqui deu resto 2 na divisão por 7. Esse aqui deu resto 6. Esse aqui vai ter que dar algum dos restos que já apareceu aqui. Certo? Bom, então vamos pensar nos números como sendo A e B. 2 tem mesmo resto. Digamos que seja resto R. Então, sejam A e B, 2 números que tenham resto R na divisão por 7. Então, eu posso escrever o A como 7 vezes K mais R e o B como 7 vezes P mais R, onde K e P são inteiros, não é verdade? Se o resto é R, eu posso escrever assim. Dessa forma, a gente tem que a diferença A menos B vai cortar esse R. E eu posso colocar o 7 em evidência. A diferença A menos B é 7 vezes K menos P. K menos P é um inteiro. Então, ainda é um múltiplo de 7. A menos B é um múltiplo de 7. Tá? E isso resolve. Se eu aplico o princípio das gavetas, pensando nos restos de cada um dos 8 números na divisão por 7 como gavetas e nos números como objetos,
Pelo princípio das gavetas, há pelo menos 2 números com o mesmo resto na divisão por 7. Certo? Aplicando esse raciocínio aqui, eu chego à solução. Tá certo? Vamos estender um pouco mais. Prova que todo inteiro positivo n tem um múltiplo que se escreve apenas com os algarismos 0 e 1. Aqui a ideia vai ser parecida com o exercício anterior. Vamos escrever os n mais 1 primeiros termos da sequência, 1, 11, 111, por aí vai, os números só formados por uns. Vamos escrever a sequência com os n mais 1 primeiros termos, né, seguindo essa regra. Repara que, pelo problema anterior, a gente sabe que 2 deles possuem o mesmo resto na divisão por n. Não é? Se eu coloquei aqui n mais 1, 2 deles possuem o mesmo resto na divisão por n. Sejam A e B tais números. Como ambos são sequências de 1, a diferença, lembra do raciocínio anterior, a diferença é o múltiplo de n. Mas como é que é a diferença de 2 números que são só formados por uns? O maior é só formado por 1, o menor também. Então a diferença de um pelo outro começa por uns e termina com zeros. Certo? Então, está provado. Exatamente isso que ele pediu. Que se escreva apenas com os algarismos 0 e 1. Né? A diferença é o múltiplo de n e aqui se escreve apenas com 0 e 1. Tá? Tá certo? Bom, feitos esses exemplos de exercício de princípio das gavetas, né, a gente pode avançar um pouco para probabilidades, começar probabilidades. O princípio das gavetas vai voltar ainda na aula de hoje. Comecei com o princípio das gavetas justamente porque ele deve voltar num dos exemplos de probabilidade. Bom, vamos analisar alguns exemplos, começando com alguns bem simples. Qual é a probabilidade de 2 dados jogados apresentarem soma de valores igual a 7? Bom, a probabilidade vai ser calculada através do quociente. O numerador vai ser formado pelo número de casos favoráveis e o denominador, número de casos possíveis. Bom, quais são os favoráveis? Eu quero que a soma dê 7, então, representando pelo par ordenado aqui, o primeiro e o segundo dado, então tem 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 e 6, 1. São os resultados que me favorecem, que dão soma 7. Então, são esses 6 resultados. Qual é o número de casos possíveis? Aqui o correto seria possíveis, né? Em cima favoráveis e aqui possíveis. Aí eu uso a combinatória para calcular. Para o primeiro dado, eu tenho 6 resultados possíveis. E para o segundo, também 6. Então, o produto 36 forma a quantidade de resultados possíveis. Então, a probabilidade é 6 sobre 36. 1/6. Certo? Então, a solução aqui é essa. Vamos ao segundo problema. 2 bolas são retiradas seguidamente e sem reposição de uma urna com 4 bolas brancas e 7 pretas, todas idênticas a menos da cor. Qual é a probabilidade de que a primeira seja preta e a segunda branca? Bom, novamente, probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Os casos favoráveis são quantos? Bom, quais são as possibilidades? Para a primeira bola, no caso favorável, a primeira bola que me interessa é que seja preta. São 4 brancas e 7 pretas. Então, 7, a primeira seja preta. Então, 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Certo? E qual a probabilidade, qual é o total de casos possíveis? O total de casos possíveis são o seguinte. Para a primeira bola, eu posso retirar qualquer uma das 11. Para a segunda bola, qualquer uma das 10 que sobra. Certo? Porque eu retiro e não reponho. Repara que no cálculo dos casos favoráveis, eu primeiro retiro uma preta, então não gastei nenhuma branca. Então não tem problema. Né? Então em cima é 7 vezes 4 e embaixo 11 vezes 10. 28 sobre 110. Essa aqui é a probabilidade. Tá? Bom, agora vamos a um problema muito interessante, que é o problema dos aniversários.
Qual a probabilidade de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia do ano? Num certo grupo de pessoas. Esse problema é muito interessante e a gente já vai ver por quê. Eu não vou fixar a princípio o número de pessoas, vou dizer que são K pessoas. E vou fixar o ano com 365 dias. Tá? A gente vai calcular essa probabilidade através da seguinte técnica. Vamos fazer o total menos o que não serve. O que sobra quando eu pego o total de casos menos o que não serve? O que serve. Né? Então, a probabilidade vai ser 1, que é 100%, menos a probabilidade de duas pessoas não fazerem no mesmo dia do ano. Num grupo de K pessoas, qual a probabilidade de duas pessoas não fazerem aniversário no mesmo dia do ano? Bom, a primeira pessoa tem 365 possíveis dias, né? A segunda 364 e por aí vai até 365 menos K menos 1. Aqui está a Késima pessoa, né? Eu não quero que repita, né? Então, o numerador fica assim. E o denominador? Os casos possíveis. Bom, a primeira pessoa pode fazer aniversário em qualquer um dos 365 dias, a segunda em qualquer um dos 365 dias, e por aí vai para as K pessoas. Né? Então, essa aqui é a fórmula. E eu escrevo aqui o K adequado. Agora, o mais interessante e assustador é o seguinte. Conforme eu vou aumentando esse K, essa curva de crescimento aumenta muito, o crescimento é muito íngreme. E aqui eu tenho calculados algumas probabilidades. Aqui na verdade aqui é K, né? Para 50 pessoas, eu já tenho 97%. A probabilidade é 0,97. Olha, 97% na prática é 100%. É claro, pode dar um azar muito grande, mas você pode fazer um experimento numa sala de aula, que muitas vezes tem 50 alunos, e você vai ganhar. Sua chance de ganhar é 97%. Você pode apostar que duas pessoas nasceram no mesmo dia do ano. Certo? E por que isso é assustador? Porque, repara, são 365 dias no ano. Para você ter 100% de certeza de que duas pessoas nasceram no mesmo dia do ano, você teria que ter 366 pessoas. 366 pessoas. Mas com 50 você já tem 97%. Isso é impressionante. Com 50 pessoas você já consegue apostar. Né? Já tem 97% de chance. Repara também que com 25 você já tem mais de 50%. Com 25 pessoas você já tem mais de 50% de chance de encontrar duas que nasceram no mesmo dia do ano. Tá? Então, esse problema é muito interessante. É um problema clássico de probabilidade e que pode e deve ser feito numa turma com mais de 50 alunos. É uma excelente aplicação, bem motivadora para a turma. Bom, para finalizar, eu vou só apresentar o problema de Monty Hall. Vou deixar para vocês pensarem na solução. O problema é o seguinte: tem um apresentador de um programa e ele chama um convidado. E apresenta a esse convidado 3 portas. Numa delas tem um prêmio. Nas outras 2 tem algo desagradável, como um bode. Aí ele pede para o convidado escolher uma das portas. O convidado escolhe, ele fica em frente à porta. Aí o apresentador ainda não abre a porta escolhida. Ele sabe onde está o prêmio, então ele vai a uma das outras portas onde não está o prêmio e abre. E pergunta: você quer mudar a sua porta? A pergunta é: vale a pena mudar? Ou vale a pena ficar com a porta que você já escolheu? Repara, o apresentador ele sabe onde está o prêmio, então ele sempre vai para uma das portas onde o prêmio não está. Repara que isso é sempre possível, porque se o convidado escolheu de início
a porta com prêmio, ele tem duas portas, o apresentador tem duas portas disponíveis para ir e para abrir e perguntar se ele quer mudar. Se o convidado vai para uma das portas que não tem o prêmio, ele tem a outra porta que está sem prêmio e abre para perguntar se quer mudar, certo? Então a pergunta é, vale a pena mudar? Esse também é um problema muito interessante porque é um problema curioso justamente pela solução. Vale a pena mudar? Né? É nisso que eu quero que vocês pensem. Por que vale a pena mudar? Repara no seguinte, muitas pessoas dizem que a probabilidade é 1/3. Né? Simplesmente 1/3. Não tem mais nenhum detalhe a ser analisado. Mas repara no seguinte, qual a probabilidade de você errar? É 2/3, né? A probabilidade de você errar é 2/3. Mas se a sua postura, o procedimento é sempre esse do apresentador, ele sempre vai escolhe uma porta que não tem o prêmio e abre. Então, se a sua postura for sempre a de mudar a porta, você tem 2/3 de chance de ganhar. Por quê? Bom, você tem 2/3 de chance de escolher a porta errada. Imagina que você escolheu uma porta errada. Então, se você escolher uma porta errada, o apresentador ele vai abrir uma errada. Então, se você mudar, você vai para a certa. Repara, essa situação ocorre sempre que você escolhe errada. E qual a probabilidade de você escolher errada? 2/3. Então, se a sua postura for sempre mudar, você tem 2/3 de chance de ganhar. Tá certo? Mas é bom escrever e pensar bem nesse problema, que é muito interessante, tá certo? Bom, vamos ficar por aqui por hoje. Um abraço, até a próxima.